Você vai pegar o livro do Evangelho segundo João, o capítulo de número 4, você vai deixar aberto aí. Essa história é conhecida demais, né, irmãos? Você acabou de cantar ela. Né? Essa canção aqui, intencionalmente, ela foi cantada para nos lembrar dessa história tão maravilhosa. Que história, não é verdade? Só que você não percebe, toda vez, eu fiquei refletindo sobre, Deus falou comigo lá em BH agora, essa semana a gente estava lá numa conferência, irmãos, dias assim, muito especiais, dias preparados por Deus, sabe? Estava uma turma aqui, quem que estava dessa turma que está aqui, que estava lá? Só levanta a mão, faz assim, ó, aí ó, tem um time aí, ó, dá uma olhada para trás lá, ó, tem um monte lá atrás, né? Então nós somos num grupo, eu não contei, né, irmãos? Eu tenho que melhorar nesse negócio de contar, é bíblico, né? Na Bíblia tem um livro só de contagem, números, né? Números, mas eu sou assim meio relapso, mas precisa contar. Mas a gente estava lá num grupo mais ou menos de umas 30 pessoas. Que bênção. Valeu a pena, meus irmãos? Ó, irmão, é difícil, né? Porque assim, a gente estava lá, você experimentou, foi coisa assim extraordinária. Foi coisa extraordinária. E o foco aqui não é falar sobre isso, mas se eu fosse testemunhar assim, eu ia gastar toda essa manhã, né? Nem daria tempo de como Deus mexeu comigo. O bom é que Deus bate, mas Deus assopra depois, sabe? Deus dá umas varadas, mas depois Deus passa um bálsamo, né? Então, apanhei, mas assim, eu me senti recebido pelo Senhor, né? A frase agora, a palavra, né, do momento é acolhido, né? O Senhor me tomou nos braços ali e falou: meu filho, né, eu estou fazendo isso porque eu te amo, mas vamos, perna para quem te quero, prossiga, continua firme, faz os ajustes aí, né? Não dependa, às vezes a gente fica esperando os ventos mudarem, não tem que esperar vento mudar não, meu irmão, a gente precisa agir, ajusta a vela aí e Deus vai soprar, Deus vai fazer e nós vamos chegar no destino, no propósito de Deus, amém? E eu percebi, Deus falou comigo lá para quarta-feira, se não me engano, Deus falou assim: fala para a minha igreja, fala com a minha igreja, essa mensagem, eu vos enviei para colher, amém? Diga comigo, eu vos enviei para colher. Sabe, irmão, a gente gosta muito dessas frases assim, no plural, né? Aí, quando a gente usa a pessoa, né? A terceira pessoa, vós parece que está falando dos outros, né? Está falando dos outros. Quando a gente pede para falar alguma coisa, a gente gosta, quem que é pecador? Aí a gente gosta de dizer o quê? Nós. Por que a gente gosta de dizer nós? Você tem ideia? Alguém falou a palavra aí? Alguém falou? Dilui, né? Eu sou, mas o outro também é, não é? O outro também é. Isso parece que nos isenta da nossa responsabilidade. Não, irmão, sabe? Deus enviou você para colher. Deus enviou a nós. Ele está dizendo aqui, fala para mim, igreja. Então eu estou falando no plural, porque eu estou falando para a igreja. Ele vos enviou para colher. Mas sabe, o Espírito Santo quer falar pessoalmente com cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Ele te enviou para colher, meu irmão. Esse texto do Evangelho segundo João, capítulo 4, conta a história do encontro dessa mulher, que a Bíblia não fala para nós o nome dela, a Bíblia fala a origem dela. Ela era uma mulher samaritana. Isso já traz uma série de questões, porque samaritano, existia todo um contexto. Não vou aqui, meu irmão, pormenorizar esse assunto. Quem eram os samaritanos? Um povo misto, né? Isso tem a ver com a diáspora judaica, quando eles foram para a Babilônia, foram levados escravos, e aí ficou ali gente de outras nações, aí misturou tudo, virou uma bagunça. A fé deles era uma fé bagunçada, né? Acreditava em Deus, mas de uma maneira híbrida, né? Acreditava em Deus, mas acreditava em horóscopo também. Vocês acreditam nisso? Acreditava em Deus, mas lia horóscopo. Sorte do dia. Parece que não é muito diferente das coisas que a gente vê hoje, não é? Servia a Deus, mas servia um monte de coisa. Servia lá a Aparecida do Taboado, servia um monte de coisa. Tudo misturado, tudo bagunçado. Eram os samaritanos daquele tempo. Os samaritanos. Então assim, só para você entender. E aí Jesus se encontra com essa mulher, que já traz, nesse bojo, né, mulher samaritana, traz tudo isso. Só que o foco aqui, meu irmão, é te dizer o seguinte: Jesus tocou a vida daquela mulher. Eu vou mudar de igreja. Eu estou ensaiando, mas eu vou mudar de igreja. Jesus tocou a vida daquela mulher.
Aleluia! Aquela mulher entrou de um jeito na presença de Jesus, mas ela saiu transformada. Ela não saiu da mesma forma. Sabe, eu acredito, eu creio que nessa manhã aqui, hoje, se você entrar, é na presença de Deus, não é entrar por essas portas apenas. Lógico, simbolicamente, a gente vem, entra por aquelas portas, mas é entrar na presença do Senhor. A tua vida vai ser transformada. Você não vai sair daqui o mesmo. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Essa é a parte da história que você já conhece. Você cantou aqui, irmão. Você cantou, não é? Jesus deu água para ela, ela tinha uma sede, bateu em tudo que é porta, casou com um, não deu certo, se quebrou. Quem assistiu a série The Chosen, né? Ela mostra de uma maneira romantizada, a Bíblia não fala isso, mas é muito legal, porque essa pobre, oh meu Deus, como ela buscou, ela tentava preencher o vazio da alma dela, ela buscava preencher aquele espaço, ela tinha uma sede, mas ninguém pôde fazer isso por ela, ninguém pôde. Bateu numa porta, bateu em duas, ela chegou a contar para Jesus, falou assim, ó, é verdade, eu já tive 5 maridos. Jesus falou, você já teve 5 maridos, o que você está agora, minha filha, nem é teu marido, você está vivendo um caso extraconjugal, você está vivendo uma situação assim, olha, por quê? Porque ela tinha sede. Só que aí Jesus fala para ela, fala, se você soubesse quem está falando com você, se você soubesse quem que está falando com você, irmão, se todos nós que estamos aqui tivéssemos a plena ciência de quem está nesse lugar, de quem é Jesus, isso não é religião não, irmãos, não é religião. Eu falava com o João agora há pouco, o João do Marcos da Rose, eu falei, religião é uma porcaria, meu filho, todas elas, inclusive a tal da religião evangélica, não é? Segundo o Carlos, nasceu a religião evangélica, vocês sabem como que ela nasceu? Um pai teve uma filha, e aí o pai queria botar o nome de Eva, e a mãe queria colocar de Angélica. Vocês já viram o que deu, né? Vocês entenderam? A rir da piada é do Carlos, não é minha, irmão. Essa piada é do Carlos, né? Aí nasceu a evangélica. A evangélica, uma porcaria, desculpa, irmãos, falar assim de maneira tão assim, tão rasgada. Religião não serve para nada. Religião não serve para nada, não é? Eu falava para o João, mas Jesus, irmão, Jesus, Ele quer se relacionar conosco. Jesus, Ele quer se fazer presente na minha e na sua vida. Você acredita nisso? Ele quer estar junto comigo, junto com você. Foi o que Ele se propôs, foi o que Ele disse, olha, eu vou estar com vocês. Eu vou estar com você todos os dias, olha isso. Todos os dias, eu não te deixo, eu não te largo. Ele chegou ao ponto de dizer assim, jamais eu vou lançar você fora, jamais eu vou lançar você fora, aquele que vem a mim, nunca, jamais eu lanço fora. Aleluia, que promessa gloriosa. Foi tudo isso que Jesus ministrou àquela mulher. Pastor, não está no texto, irmão, o texto ele apenas está ali, o registro, é para nos fazer aí, saber do que se passou, mas assim, muita coisa deve ter acontecido ali. Muitas coisas, aquela mulher foi tocada profundamente, e hoje, eu quero destacar a continuação da história. Antes de destacar a continuação da história, eu quero dizer, Jesus está aqui para tocar você, Jesus está aqui, para entrar na sua vida, para saciar a tua sede, para matar a tua sede. Jesus falou para aquela mulher, falou, filha, se você souber quem está conversando com você, se você reconhecer o presente que Deus está dando para você aqui agora, se reconhecer o dom de Deus, você vai me pedir água, e eu vou te dar uma água viva, nunca mais você vai ter sede, nunca mais você vai precisar ficar, sabe, mendigando para alguém dar essa água para você, porque a água que eu vou dar para você, vai se tornar dentro de você, uma fonte a jorrar, uma fonte a saltar para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus, vamos aplaudir Jesus, irmãos, é isso que Jesus faz por mim e por você. Mas irmãos, eu preciso destacar algo que vai além. Tem além? Tem. Você sabia que Jesus salvou você, salvou a mim, e Ele nos salva como um meio para atingirmos um fim? Você sabia que a salvação não é um fim em si mesmo? Quem que sabia disso aqui? Diga assim comigo, a salvação não é um fim.
Diga, ela é um meio. Só se você puder e quiser, fala para alguém, fala, irmão, a salvação não é um fim, ela é um meio. É um meio. Espera aí, pastor, não estou entendendo. Você já vai entender, eu vou explicar para você. Eu vou explicar para você. Deus tem um sonho, irmãos, se eu posso usar essa expressão. Deus tem uma visão. É a visão de Deus. Deus quer uma família. E essa família é de muitos filhos. A Bíblia diz que essa família que Deus está levantando, essa família que Deus está salvando, essa família ela é composta de gente de todas as nacionalidades, gente de todas as tribos, raças, línguas, nações. Lá fala que é grande e pequeno. Tem gente grande, tem gente de 80 anos, e tem gente de 6 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos. Deus está comprometido em criar essa família. É uma família de muitos filhos. É uma família de muitos filhos. E aí, irmão, se você não entendermos isso, nós vamos perder um grande privilégio que Deus, Ele quer conceder a cada um de nós. Como o Carlos falou tão bem, é um privilégio fazermos parte daquilo que Deus está realizando nesse mundo. A gente não tem muito tempo, você não tem 2 vidas, meu irmão. Eu vou repetir aqui. Você não tem 2 vidas para cumprir o propósito de Deus, você só tem essa vida. Diga, eu só tenho essa vida para cumprir o propósito de Deus. Irmão, só essa vida. Nós não vamos ter outra vida. Então nós precisamos tomar uma decisão aqui, nessa manhã. Sabe, a palavra de Deus vai afirmar para nós aqui, na continuação desse texto de João capítulo 4, que Jesus quer que eu e você, que nós saiamos daqui com um propósito muito claro, muito definido, na nossa mente e no nosso coração. É tempo de colheita, irmãos. É tempo de colhermos. Isso tem a ver, irmãos, com uma consciência. Isso tem a ver com um entendimento. E eu acho que é isso que o Espírito Santo vai trabalhar muito forte aqui comigo e com você nessa manhã. Sabe, todo crente é um missionário. Todo crente é um missionário, irmão. Eu não estou falando, e esse é o engano, esse é o risco que a gente corre, que nem a gente tem aqui, conselho missionário, não sei o quê, e de vez em quando, irmãos, a gente se equivoca, a gente erra na mão, e a gente começa a pensar que missionário é o cara que está lá, né? Que nem uma mandou para mim, tem que responder ela, judiação. Que eu ouvi a mensagem e daí já veio outra coisa, esqueci, lembrei agora, uma missionária russa, amiga minha de mais de uns 30 anos, aí a gente pensa, ela é missionária, eu não, por que eu não sou missionária? Porque eu estou aqui, missionário é quem vai lá, e não é, missionário é quem entendeu a missão de Deus. Eu vou repetir de novo, missionário é quem entendeu a missão de Deus. A missão não é minha, irmão. Se ela fosse minha, vocês iam embora daqui agora. Vocês pegavam e falavam assim, eu não quero nem saber disso, pega a tua malinha aí, deixa eu ir para minha casa. Que homem doido, que homem sem noção, fica aí com essa história aí. Não, você pode, obviamente que você pode dizer, não quero, porque a missão é do Claudinei. E quem que é o Claudinei na fila do pão, irmãos? Tem gente muito melhor por aí, não é? Até de repente você toparia entrar na missão de alguém assim ilustre, grandão, alguém assim que você fala, não, esse aqui vale a pena entrar na missão dele. Agora, o Claudinei, Claudinei é igual eu, comedor de arroz e feijão, mas aí que está a bênção, irmão, porque a missão, ela é de Deus, e Deus é tão maravilhoso, que Deus escolhe gente igual o Claudinei, para mostrar para você que você pode também viver a missão de Deus, cumprir esse chamado. Se Deus chamou se Deus pegou um menino que era o demônio, eu brinco e eu falo sempre, não era o demônio que me tinha, eu que tinha o demônio, eu era assim um nível de endemoniamento, que vocês não têm noção, e aí Jesus falou assim, é esse garoto aí, é esse moleque aí, sujo, podre pelo pecado, e Jesus me resgatou, Jesus transformou a minha vida, irmão,
Desde aquele dia, eu saí lá de dentro, irmãos. Eu saí lá de dentro dizendo assim, é isso que eu quero viver. Eu preciso anunciar para o mundo como que pode. Como que existe alguém assim? Perdoa, ama. Está disposto a investir em mim. Você tem noção do que é isso? Talvez para alguns não faz muito sentido, porque você é bom demais. Talvez alguns aqui, eu sei, eu conheço uns que tem essa postura assim, eu sou ilustre, eu sou muito bom mesmo, né? Deus tem que se orgulhar de ter alguém como você. Tudo bem, se é você e Deus. Agora, a grande maioria de nós, irmãos, a grande maioria de nós somos gente assim, normal, gente comum, igual essa mulher. Olha a vida dessa mulher, olha a vida dessa mulher, destruída, mas é ela que Jesus escolheu, foi ela que Jesus alcançou. Só que entenda, lógico, é maravilhoso ver o que Jesus fez por ela, tá, irmãos? É lindo, sim ou não? Você fica maravilhado? Puxa vida, é algo assim que deixa a gente assim, boquiaberto. Mas irmão, a gente tem que prosseguir na história. Lê essa história para você ver. Essa mulher se transformou numa das maiores missionárias do Novo Testamento. Pastor, eu li o texto. Mas ela foi para o seminário? Não. Ela não se formou em teologia? Não. O que ela sabia, irmãos? O que ela sabia era fruto de uma conversa de 30, 40, 50, 1 hora com Jesus. Um encontro pessoal. Jesus tocou a vida dela. Jesus, ele trabalhou na vida dessa moça, dessa mulher, de uma maneira que essa mulher se levanta dali uma outra pessoa. Com um testemunho, com uma história que impactou uma cidade. Impactou uma cidade. Isso fala para mim e para você nessa manhã que se nós não somos missionários, se nós não entendemos a missão de Deus, nós somos impostores. Ou você é um missionário, vou falar aqui olhando nos seus olhos, ou você é um impostor. Você é um impostor. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Mas eu vou esclarecer algumas coisas. Sabe, irmãos, nessa manhã é necessário que que nós possamos dar ouvidos à voz do Senhor, porque Ele está clamando. Deus está dizendo, a quem eu vou enviar? Anota aí, Isaías capítulo 6, lê lá. Não precisa ler agora não, mas anota e depois faz questão de ler esse texto. Olha para mim, por favor, faz questão de ler esse texto, meu filho, medita nesse texto. O Senhor clamando desde os céus, dizendo assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há? Há um clamor do Espírito do Senhor sobre nós nesse lugar, nessa manhã. Você pode ouvir a voz do Senhor? Você pode ouvir o Senhor dizendo, quem que eu vou enviar? Quem há de ir? Isaías disse, eis-me aqui. Quem sabe até o final dessa mensagem, alguém diga, Jesus, eis-me aqui. Sabe, irmãos, para que a gente chegue nesse lugar, tem duas coisas que eu preciso trabalhar com vocês nessa manhã, eu preciso direcionar, alinhar você com a vontade de Deus. Duas coisas, diga comigo, duas coisas. Irmãos, eu preciso falar com você sobre foco, e eu preciso falar com você sobre paradigma. Amém? Diga comigo, foco e paradigma. Fala para alguém, diga foco e paradigma. Eu vou esclarecer já para você, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar com você está com o texto, eu pedi para você ficar com o texto aberto aí, né? Então você vai agora ler comigo a partir do verso, capítulo 4, Evangelho segundo João, capítulo 4, eu vou ler com vocês assim, a segunda parte da história. A primeira parte você está bem acostumado a ouvir ela, não é? Mas eu quero ler com vocês a segunda parte, verso de número 27, capítulo 4, verso de número 27, livro do Evangelho segundo João. Diz assim o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional.
Você vai ouvir essas palavras, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. E sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede nessa manhã. Aleluia. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ó, preso, religião é uma porcaria. Você tem coragem de falar isso? Religião é uma porcaria? Tem uns aí que não tem coragem não. Não é? Mas você vai ainda chegar nesse lugar de falar assim, religião é tudo uma porcaria mesmo. Olha isso aqui, gente religiosa, gente criada, né, numa religião. Já eu vou explicar o paradigma. O paradigma tem a ver com isso, sabe? Esses padrões que se formam na nossa vida e você começa a enxergar e ver a vida a partir daquela ótica, a partir daquela visão. E eles tinham uma visão, era extremamente religiosa, porque eles eram judeus praticantes, né? E aí, olha lá, eles ficaram admirados, porque surpresos, porque encontraram Jesus conversando e com uma mulher, e era samaritana ainda, né? Tanto que a mulher também, quando Jesus começa a interagir com ela, fala assim, uai, como assim você está conversando comigo? Além de ser mulher, eu sou mulher e sou samaritana. Os judeus não conversam com samaritanos, eles não se dão de jeito nenhum. Olha que coisa, a religião prende as pessoas. A mulher estava com a vida destruída, ela estava toda arrebentada, mas a religião estava lá presente. Não, você não pode conversar comigo. Eu sou mulher e eu sou samaritana. Você está vendo como isso é terrível, irmãos? É uma cadeia. Nós precisamos lutar em Deus, em oração, para as pessoas serem libertas das cadeias da religiosidade. Irmão, você só vai vencer esse negócio se você orar. Viu? Eu quero ganhar fulano para Jesus, amém. Eu vou convidar ele para ir para a minha cela, glória a Deus, isso mesmo, irmão, faz isso. Só que deixa eu te contar uma coisa, se você não orar, se você não lutar contra essa cadeia, esse espírito, existe um espírito, é uma potestade, é um principado, que é uma cadeia de religiosidade, você não vai ganhar essa pessoa para Jesus. Ela não vai ser liberta. Jesus deixou claro que tem cadeias, tem demônios, tem castas, que só sai com jejum e oração. E quer ver a cadeia da religiosidade. Mas eu nasci assim. Mas os meus pais, os meus avós. E a pessoa está vivendo, irmão, uma vida destruída. Está vivendo debaixo de um jugo que ela não aguenta carregar. Ela não aguenta levar aquele jugo, né, que prende ela. Jugo é aquilo que nos prende a algo ou alguém. Ela não aguenta, ela se arrasta. E Jesus está lá de braços abertos dizendo, venham a mim todos vocês que não estão aguentando mais. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que não suportam mais essa vida, essa religiosidade oca, vazia, só ritual, é só isso, é só ir frequentar templos, prédios, e muitos deles são lindos e maravilhosos, mas nada muda. Jesus disse, não, se convertam, venham a mim. Eu vou ajudar você, eu vou aliviar você, eu vou tirar de sobre você esse jugo pesado aí, esse jugo que pesa sobre você, esse fardo que você não está aguentando, porque o meu jugo, o jugo de Jesus, ele é leve, meu irmão. Diga comigo, o jugo de Jesus é leve. Eu não entendo pessoas que dizem, andar com Jesus é difícil, andar com Jesus e não sei o quê. Eu não sei que Jesus deve ser o Jesus da Madonna, né, irmão? Sabe o Jesus que a Madonna namorava? Só se for, porque Jesus é uma delícia. Jesus é maravilhoso. Andar com Jesus, irmão, é uma alegria. Jesus transforma a nossa vida. Você não precisa encher a cara e ficar no outro dia todo arrebentado, lá todo, sabe, vomitando. Não precisa. Você tem alegria sem ter que encher a cara. Mas pastor, eu não tenho isso. Você encontrou Jesus mesmo, meu filho? Você conheceu esse Jesus que a Bíblia fala para nós? Você conheceu ele de verdade? Ele entrou na sua vida? Porque se ele entrou na tua vida, você pode acreditar. Você pode acreditar que ele muda todas as coisas. Andar com Jesus não é pesado não, irmão. Andar com Jesus não é chato não. Se você está vivendo um evangelho chato, irmão, eu temo que você não está vivendo o evangelho de Jesus. Se as pessoas não têm sido atraídas, assim, nossa, essa pessoa é muito chata. Irmão, você está vivendo outra coisa menos o evangelho de Jesus. Você não entendeu o reino de Deus. Você não entendeu.
E eu vou confessar para vocês, eu conheço um monte de irmão, eu conheço um monte de crente chato, que eu jamais eu iria na célula que ele vai, jamais eu iria na igreja que ele vai, porque é muito chato. É muito chato. A pessoa tem uma cara feia, carrancuda. O Deus dele é um Deus que a Bíblia não mostra esse Deus, mas é o Deus que ele criou, né? Uma projeção dele, sabe? É um Deus mau, é um Deus assim que está doido para pegar você ali, ó, ali na curva ali, e fala assim, igual uma vez que eu fui no culto, já contei essa história 1 milhão de vezes, né? O Jesus lá, ele tinha prazer em mandar as pessoas para o inferno, ele estava lá assim na porta, era um pastor vestido de Jesus, né? Uma túnica branca assim, e aí quando ele mandava os outros para o inferno, ele ria. Ele ria por mandar as pessoas para o inferno. E quando ele mandava para o céu, você precisava ver o desânimo dele. Entra logo, entra aqui. Ele não falava com alegria. Agora para mandar para o inferno, sabe o que ele fazia? Ele falava assim, quem sabe não é esse Jesus aí, irmão, que muitos estão vivendo. Não é o Jesus das Escrituras. Não é o Jesus das Escrituras. Vamos continuar no texto aqui, senão eu me perco da mensagem, né, irmão? Olha lá. Mas ninguém perguntou, né? Ninguém perguntou, o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, agora fala da mulher. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Olha, missionário aí, irmão. Aleluia. Então saíram da cidade e foram para onde ele, Jesus, estava. Presta atenção, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Presta atenção. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá uma colheita? Vocês não dizem? Daqui 4 meses é o tempo da colheita, né? Jesus vai dizer aqui agora. Eu lhes digo, abram os olhos. Vou repetir. Jesus está dizendo, abram os olhos. Deixa eu orar com você. Deixa eu orar por você, orar por mim. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, remove as escamas dos nossos olhos. Senhor, por favor, em nome de Jesus eu te peço. Remove, Senhor, dos nossos olhos, Senhor, aquilo que nos impede de enxergar. Aquilo que tem, Senhor, impedido a gente de ver. Porque o Senhor disse aqui para esses discípulos que também estavam cegados, eles estavam obstruídos, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam enxergar. E o Senhor falou para eles, abram os olhos. Pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos em nome de Jesus, amém. Jesus está dizendo, abram os olhos e vejam. Abram os olhos e vejam. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã, abra os olhos e veja os campos. Eles estão maduros para a colheita. É tempo de colher, irmãos. É tempo de colheita. E eu não estou falando para você de uma colheita financeira. Se eu falasse isso aqui, muitos dariam glória a Deus bem alto. Dariam uns rodopios. Dizia, aleluia, Jesus, obrigado, é isso mesmo. Já eu vou falar sobre isso. Isso é foco. Isso é foco, irmãos. Infelizmente. Né? Jesus está dizendo que os campos estão brancos, prontos, preparados para a colheita. Ele está falando de vidas, está falando de pessoas. Ele está falando de gente, irmão, gente que durante muito tempo viveu debaixo de cadeia de prisão, pessoas que viveram aprisionadas pelo inimigo, e Jesus está dizendo, agora é a hora da libertação dessas pessoas. Agora é o tempo de você colher essas vidas. Os campos estão brancos, preparados para a colheita, aleluia, diga comigo, os campos estão brancos. Eles estão maduros para a colheita. Aleluia. Aquele que colhe já recebe o salário e colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe.
Eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Eu vos enviei para colherem o que você não cultivou. Outros realizaram esse trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do quê, irmãos? Muitos samaritanos daquela cidade muitos samaritanos daquela cidade creram nele, Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Essa mulher testemunhou, essa mulher compartilhou, essa mulher não guardou para ela. Ela podia ficar quietinha, dizer assim, ó, tudo melhorou para mim, aquela tristeza que eu tinha foi embora, aquele vazio que eu sentia, ele desapareceu, aquela depressão que eu carregava, porque era uma depressão, não é, irmão? Isso foi embora, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou alegre, mudou! Ela podia falar assim, uau, isso tudo é para mim, mas não, irmão, ela não fez isso. A Bíblia diz que aquela multidão de pessoas, aquela cidade creu em Jesus por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Na cidade todo mundo sabia da fama daquela mulher. Era tanta, a fama dela era tão terrível, irmãos, que ela não podia conviver com outras pessoas. Lê o texto, ela foi buscar água meio-dia, o sol estava a pino, ninguém ia buscar água nesse horário. Carregar uma lata d'água lá, né, um cântaro, uma lata d'água pesada, naquele horário, ninguém ia. Só que ela só podia ir naquele horário, porque ninguém queria se juntar com ela, todo mundo conhecia a fama dela. Só que aqui ela está dizendo o seguinte, que a cidade inteira, que já conhecia o passado, conhecia a história dela, sabia da fama dela, essa cidade passou a crer em Jesus Cristo, sabe por quê? Porque ela testemunhou. Ela falou assim, esse homem contou tudo da minha vida, esse homem, ele me tocou, esse homem fez a diferença na minha vida, mesmo eu tendo essa história tão, tão trágica. Esse homem é demais, olha lá, diz o texto. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele os samaritanos, eles insistiram em que ele ficasse com eles. E ele ficou lá 2 dias só. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram para aquela mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia, né, o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta, não, isso aqui não, só até aqui, só até o versículo de número 42, a cidade que foi até o encontro que Jesus foi até essa cidade agora, né? Ele disse, agora nós estamos crendo, não só porque o que você disse para nós, o que você compartilhou, por causa do que você disse, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Irmãos, eu quero falar primeiro com você, sobre foco. Diga comigo, foco. Sabe, irmão, eu tenho entendido e tenho mais do que nunca, reconhecido que tudo na nossa vida que a gente não dá foco não funciona. Você sabia disso? Tudo que você não dá foco, tudo, não acontece. Não vai acontecer. Ah, mas eu quero que aconteça. Então, você precisa dar foco. Você precisa se empenhar. Não é? Porque se você não der foco, aquilo não vai acontecer, você não vai avançar, você não vai crescer. Não vai acontecer. Você já fez essa reflexão? Você já parou para perceber? Na sua vida. Eu estou falando de modo geral aqui. Não estou falando agora especificamente aqui da pregação do Evangelho, do testemunhar de Jesus, não. Eu estou falando como um todo. Tudo na nossa vida, irmão. Quando você não foca naquilo, quando você não se empenha, se dedica, coloca a sua energia, coloca o seu tempo, os seus recursos, quando você não se
não se dispõe a focar naquilo como uma prioridade, aquilo, é só mais alguma coisa. Você já conseguiu constatar isso na sua vida? Olha para mim aqui. Você já conseguiu? Até no culto, você vem, irmão, você fica aqui 2 horas, mas você não dá foco, irmão, você sai daqui e ainda você tem a pachorra de dizer assim, não estava bom não estava legal, pastor é daquele jeito mesmo, ele não muda mesmo, né? Ele não muda, não, pelo contrário, irmão, eu mudo e quero mudar mais e mais, mas eu quero melhorar cada dia. Quero mais e mais, me encher da glória de Deus, me encher da presença de Deus, e eu quero derramar sobre a tua vida, eu quero que você saia daqui também cheio, transbordando da presença dEle. Não é? Sabe, irmão, quando você lê essa história, você vai ver uma mulher que acabou de se converter, acabou, agora, entregou a vida dela para Jesus agora, recebeu a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, agora. E aí você vai ver essa mulher, que ela sai dali, você leu comigo o texto aqui, ela sai da presença de Jesus, ela abandona, irmão, aquilo que antes era prioridade para ela, o que ela foi fazer no poço mesmo, só para lembrar? Ela foi buscar água, diz que ela levou um cântaro, né? Levou um cântaro lá, para levar água. O que a Bíblia diz que ela fez? Ela deixou o cântaro lá, ficou lá, irmão, mudou a prioridade. Sabe, uma coisa que eu percebo é que quando alguém de fato, de verdade, encontra com Jesus mesmo, mas é encontrar, a pessoa tem uma experiência com Jesus, irmão, a prioridade dela muda, o foco dela muda. Eu já vi isso acontecer na vida de muita gente. Tinha gente, irmão, que a vida dela era em torno de ganhar dinheiro, juntar tesouro nesse mundo, mas ela encontrou Jesus, e aquilo não é mais a prioridade dela. Lógico que a gente precisa de dinheiro, é lógico que você precisa trabalhar, você precisa, meu irmão, mas isso não é mais o foco. Agora, você quer ver uma pessoa que ela não teve um verdadeiro encontro com Jesus, uma pessoa que não teve uma experiência real com Jesus, é só você olhar para as prioridades dela. Continua sendo, ela quer Jesus, mas ela é um Jesus que resolve os problemas dela. Ela quer Jesus, mas um Jesus que engorda a carteira dela. É para isso que ela busca Jesus. E vou te dizer aqui, com todo o temor de Deus, mas sabe, Jesus abençoa mesmo. Jesus faz a carteira, às vezes, do camarada ficar cheia. Glória a Deus. Jesus cura, Jesus restaura casamento. Jesus faz tanta coisa, irmãos. Se eu fosse falar aqui, ia gastar todo o tempo. Sim, mas esse nunca deve ser o objetivo, nunca deve ser o foco. Uma pessoa que de fato se encontra com Jesus, uma pessoa que tem a sua vida transformada por Jesus, irmão, a prioridade dela muda. Sabe qual que é a prioridade dela? É fazer Jesus conhecido. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Fazer Jesus conhecido se tornou uma prioridade para você? É prioridade mesmo? Você fala de Jesus para as pessoas? Você testemunha de Jesus para as pessoas? Ai, pastor, não, eu não gosto de me intrometer. Você tirou isso aí, meu filho? Eu já vou falar sobre paradigma. Não, eu não gosto, né? Religião a gente não discute. É verdade, não vai falar de religião não, que é uma perda de tempo. Mas de Jesus a gente tem que falar, irmão. A gente tem que contar para as pessoas. A gente tem que testemunhar. O testemunho dessa mulher aqui impactou uma cidade. Só que, em contrapartida, irmãos, você vai ver um grupo de homens que caminhavam com Jesus, que viu Jesus fazendo coisas extraordinárias. Um grupo de discípulos, não é só os 12 não, tá? Tinha mais gente lá no grupo. Tinha até algumas mulheres, a Maria, a endemoniada, tinha um grupo de mulheres. E eles foram todo mundo lá na cidade, Jesus ficou sozinho, Jesus falou assim, vamos, deixa eu aqui. Senão vocês vão me atrapalhar, mais ou menos isso. De vez em quando a gente atrapalha Jesus, sabia, irmãos? Você sabia disso? Só que se a gente não atrapalhar, Jesus faz coisa extraordinária. Aí eles foram para a cidade. Eles foram. Só que, você lê o texto, desde o momento que eles foram para a cidade, qual que era o objetivo deles ir para a cidade? Qual que foi o objetivo deles irem lá, irmãos? Comprar comida. Fala dos seus objetivos para mim. Fala dos seus interesses para mim. Fala para mim. Eu quero que você compartilhe comigo. Quais são as suas prioridades? Eu vou dizer para você, se você de fato, olhe bem na minha direção, você vai sair daqui me odiando nessa manhã. Você vai sair daqui com raiva de mim e falar assim, pastor desgraçado, puxa vida, por que ele está fazendo isso? Mas meu irmão, eu oro para que você saia daqui convertido.
eu oro para que você saia daqui incomodado. Eu oro para que você saia daqui e diga assim, puxa vida, eu preciso mudar as minhas prioridades, eu preciso mudar o meu foco. Eu preciso. Aqueles homens e mulheres, né? Eles tinham um foco em comida. Parece uns irmãos aqui da igreja que eu conheço. Só pensam em comer. É verdade. Irmão, cada 5 palavras, quero vontade de comer isso, comer aquilo. Não tem problema, comer é uma dádiva de Deus. Né? Lê Eclesiastes, lá fala que é uma bênção de Deus. Mas esse não é o foco da nossa vida. Até na comida. Esses dias eu dei uma dura num irmão aqui, que ele, vamos fazer comida. Eu falei, tudo bem. Eu falei, cara, aquele fulano lá já é convertido? Já é convertido? Ah, não. Eu falei, por que você não chamou ele? Eu falei, não, irmão, é foco. É foco, você sabe. O foco é comida. O foco é, sabe, é lazer. O foco, vamos juntar os irmãos aqui, parece aqueles meninos, né, os discípulos, né? Vamos fazer 3 tendas por aqui e vamos ficar por aqui só nós. Porque se nós estivermos bem, o resto que se lasque. Sangue de Jesus tem poder. Eu saio dessa igreja. Se esse for o coração dessa igreja, eu saio dela, irmão. Eu saio dela. Outro assume esse negócio aqui, pelo amor de Deus. O nosso coração tem que ser um coração que arde, que queima por vidas sendo salvas. Se eu fizer uma janta, eu vou focar e dizer assim, vou convidar aquele que não é crente, porque ele tem que estar aqui. Ele precisa estar aqui, ele vai sentar na mesa, porque se alguém sentar na mesa com você, estiver junto com você, irmão, o evangelho vai tocar essa pessoa. Você vai testemunhar, você vai ser usado por Deus. Mas as prioridades, né, irmãos? As prioridades. Os discípulos voltam, encontram Jesus conversando com a mulher. Ele fala, Jesus, trouxemos comida. Totalmente desfocado. O Senhor come? Jesus, o Senhor está conversando com essa mulher? Por quê? Pensaram, né? Não tiveram coragem de dizer. Eu sei que você pensa, mas você não tem coragem de falar o que está no teu coração para mim. Eu sei, você acha que eu sou bobo? Quando eu dou uma dura, não sei, como eu falei com esse irmão, eu falei assim, irmão, você está fazendo uma janta chamando um monte de crente, e ó, lá o fulano, ele é convertido? Não. Você não chamou? Ah, não. Aí, sabe, a gente tenta remendar, né? É foco, irmão. Eu sei que você fica triste comigo. Só que de verdade, irmão, eu prefiro entristecer você, mas agradar a Deus. De verdade. De verdade, eu prefiro que você fique contrariado comigo, mas que você diga assim, Senhor, é o que eu preciso ouvir. É igual essa mensagem. Talvez não seja nada do que você queria ouvir, mas é o que você precisa ouvir, meu filho. É para sair daqui diferente. Preciso avançar. Os discípulos só falavam de comida. Não paravam de falar de comida. Você anota aí, capítulo, aqui o 4 mesmo, verso do 30 ao 34. Irmão, esse era o foco deles. Totalmente distante da vontade do Senhor. Não é? Agora, presta atenção. Presta atenção para essa mulher. Essa mulher, irmãos, ela foi assim, ela é um tapa na cara da maioria de nós aqui nessa manhã. Aqui tem gente que é convertida há 10 anos, tem gente que é convertida há 15 anos. Se a gente pegar, irmãos, e avaliar, para quantas pessoas você já testemunhou de Jesus? Nesse ano, nós estamos em junho, ainda dá tempo, tá? Diga comigo, ainda dá tempo. Fala para alguém perto de você, ainda dá tempo. Quem que você falou de Jesus? Quem que você testemunhou de Cristo? Para quem? Nós já passou 6 meses do ano. Para quem? Quem foi? Faz um relatório aí, mas entrega para a gente, não precisa entregar para mim não. Mas sabe o que é, pastor? Isso aqui, irmão, não precisa dar desculpa para mim não. Teu negócio não é comigo, você está achando que teu negócio é comigo? Teu negócio é com Jesus. Teu negócio é com Cristo. Até porque naquele dia você vai prestar conta, é para Ele. Mas sabe, pastor, eu sou muito ocupado. Eu dou uma oferta missionária aí. Não entendeu, você é um impostor, hein? Você acha que você dá uma oferta missionária, você terceirizou, né? Esse é o perigo hoje da igreja.
Não vamos fazer isso, mas tem hora que você é tentado e fala assim, não vai mais, não vamos pegar dinheiro, nós não vamos mais recolher oferta missionária não, sabe por quê? Porque o povo está terceirizando. Ele não faz, ele diz, mas eu pago para alguém fazer, eu pago para alguém ir, eu pago para alguém pregar, falar de Jesus. Pastor, você que tem que pregar, você que tem que falar de Jesus para as pessoas. Sério mesmo? Sério mesmo? Eu não sei se eu digo, eu não sei se eu não digo, mas eu vou dizer. Eu vou dizer, correndo um risco seríssimo. Irmão, procura outra igreja. Vai para outra igreja. Se você pensa assim, se você pensa que anunciar Jesus, proclamar as boas notícias, as boas novas, é tarefa só minha, ou da pastora, ou no máximo ali, né? Ou só o líder de célula. O líder de célula tem que fazer esse negócio. Você não entendeu o evangelho de Jesus ainda, irmão. Sei não, mas eu acho que você não nasceu de novo, não. Eu acho que você ainda não nasceu de novo. Aquela mulher tinha acabado de se converter. E ela foi até uma cidade e ela trouxe a cidade para Jesus. A cidade inteira. Os discípulos ficaram lá, sei lá quanto tempo eles ficaram. Mas eles devem ter interagido com muita gente. Eles foram comprar comida, eles saíram do mercado municipal. Né? Quem foi lá no mercadão central lá de BH? Né? Então a gente anda lá, é grande, é gente, irmão, aquela muvuca e tal. Irmão, eles foram, andaram, fizeram, compraram, interagiram, mas eles não falaram de Jesus para ninguém. Não falaram de Jesus para ninguém. E eles eram próximos de Jesus. Próximos de Jesus. Mas eles não falaram de Jesus para ninguém. Agora essa mulher que conheceu Jesus naquela tarde, conversou um pouco com Jesus, ouviu uma síntese, né, da mensagem, essa mulher abriu o coração e ela voltou para a cidade. E ela pregou para a cidade inteira. Eu acho que ela pulava, corria. Isso é aqui uma... fugiu o termo, mas eu que estou... O texto não diz isso. Mas eu acredito que essa mulher devia sair pulando de porta em porta, gritando, uhul, uhul, que o pastor Newton Tulo, uhul, né? Uau, 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 eu encontrei um homem, eu encontrei uma pessoa que, olha, ele falou tudo, ele me tocou, a minha vida não é mais a mesma, quem sabe, ele é o Cristo, ele é o Salvador, vamos lá, irmãos, e aquilo chamou a atenção, a cidade foi até Jesus. A cidade inteira foi ao encontro de Jesus. E em contrapartida, os discípulos só falavam de comida. Quantos estão entendendo? Diga comigo foco. Qual que é o foco que você tem dado na sua vida? O que você é? Você é um mecânico? Seu foco é consertar carro? Você é uma enfermeira, um enfermeiro? O teu foco é apenas fazer aquele trabalho ali, né? Cuidar dos pacientes. Eu poderia dizer tanta coisa sobre isso, tantas atividades. Agora, se você entender que você é um missionário, você vai usar o lugar onde você está, você vai usar a profissão que Deus te deu, você vai usar a tua influência, você vai usar teu testemunho para levar pessoas até Jesus. Foco, diga comigo, foco. E por último, irmãos, que é o segundo ponto, é o paradigma. Isso tem a ver com paradigma. Sabe qual que é o problema? Problema contemporâneo, problema da igreja, problema nosso. É que a gente pensa numa mentalidade, a partir de uma mentalidade de semeadura. A gente confundiu as coisas, porque elas caminham assim muito próximas, e aí a gente fala assim, não, sabe o que é? Eu estou semeando, né? Eu estou semeando. Aí pega até às vezes a parábola do semeador lá, para justificar, para falar assim, não, eu estou semeando, o que é uma baita conversinha fiada, porque nem semear mesmo, de fato, não tem semeado, né? Porque tudo que o homem planta, ele colhe, mas, né, alguns falam, não, eu estou semeando, não, Jesus não mandou você semear, Jesus não mandou eu semear, Jesus mandou a gente colher. A questão é paradigma, irmãos. Paradigma, deixa eu explicar para você essa palavra, né, que talvez alguns, é uma palavra fora aí do teu contexto, mas a palavra paradigma é muito simples, ela significa, é um exemplo geral, é um conjunto de formas,
um modelo de alguma coisa, não é? Isso é constantemente utilizado como um sinônimo de padrão, a gente estabelece alguns padrões, isso é paradigma, né? Algumas crenças que a gente coloca ali, é um modelo, é uma norma, a gente estabelece isso, e Jesus está querendo mudar esse paradigma aqui nessa manhã, tem que mudar, irmãos. Jesus está dizendo para mim e para você que Ele nos enviou para? Ele nos enviou para? Então vamos falar todos juntos, vocês estão com dificuldade de reconhecer isso? Diga assim, Ele nos enviou para colher. Fala para alguém perto de você, fala, Jesus te enviou para colher, irmãos. Sabe, queridos, os discípulos, eles não entenderam que era tempo de colheita. Eu fiquei na dúvida se eu falava primeiro sobre foco e depois sobre paradigma, ou se eu falava primeiro do paradigma para depois falar sobre foco. Eu fiquei mesmo. Mas deixa eu te contar uma coisa, né? Uma coisa está totalmente entrelaçada à outra e o foco deles estava totalmente comprometido. Porque o foco deles era comida. O foco deles era comida. Precisava mudar o paradigma. Que paradigma? O paradigma, meu irmão, de que chegou a hora de colhermos. Chegou a hora, meu irmão, de nós ceifarmos. Chegou a hora, irmão, de você ganhar vidas para Jesus. Chegou a hora, meu irmão, de você parar de ser um consumidor da fé, um frequentador de templo. Frequentador de templo, é bom que você veja, glória a Deus pela sua vida, irmão, é uma delícia, isso aqui é uma delícia. Como é gostoso estarmos aqui, não é? Olha lá, Pedro, Tiago e João falando para Jesus, Jesus, bom estarmos aqui, vamos fazer umas 3 tendas e vamos ficar por aqui, de tão bom que é, mas ninguém vai fazer tenda aqui, ninguém vai formar tenda aqui, sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus está te enviando, Ele está comissionando. O que é comissionando? A missão é dele, mas ele nos deu o privilégio, como o Carlos falou, de participarmos da missão dele. Jesus deu a cada um de nós, olha que honra, olha que privilégio, poder fazer parte da missão de Jesus. Ela é de Jesus, irmão. É levantar daqui, sair daqui e dizer assim, Jesus está comigo, Jesus, Ele está com a mão dele sobre mim, Jesus vai à minha frente, Jesus me mandou colher. Esse é o paradigma. Ele te enviou para colher. Ele me enviou para colher. Ah, pastor, mas sabe, uma época a gente tinha aqui, e acho que na hora de Deus, no momento de Deus, a gente vai ter, né? Mas naquele momento nós entendemos que não era mais o foco, por causa do paradigma. A gente tinha o curso Casados para Sempre, uma benção. Quando nós começamos essa igreja aqui, irmãos, o Casados para Sempre foi o canal que nós ganhamos muita gente para Jesus. Inclusive o Amar e a Cláudia foram ganhos através do Casados. Só que um tempo atrás, eu chamei os dois e falei assim, ó, nós vamos parar com o Casados. Ah, mas parar com o Casados, né? Pô, um curso tão bom, os irmãos, ajuda os irmãos, tem um monte aqui, ó, que foi, né? Aí nós sentamos e fizemos um relatório. Não estava ganhando mais nenhuma alma para Jesus. Era um grupo de amiguinhos, irmãos, que se reuniam apenas para, sabe, ficar lá lamuriando, a mulher falando mal do marido, o marido falando mal da mulher, né? E assim, aprendendo uns textos bíblicos, melhorava 2 semanas, 3 semanas, enquanto estava fazendo o curso, nossa, o casamento dá uma melhoradinha, irmão, remendo. Porque se a pessoa não se converter, se ela não se render a Jesus, não adianta, pode fazer tudo que é curso que você imaginar, irmão. Existe 1 milhão de cursos. Existe curso para tudo. Mas não adianta. A pessoa precisa nascer de novo. Ela precisa conhecer Jesus. O dia que ela conhecer Jesus de verdade, irmão, com dificuldade, com luta, aos trancos e barrancos, mas ela vai honrar a aliança que ela fez do casamento. Ela nunca vai pensar em separar. Por mais difícil que é. O casados, lógico, dá um brilho, é uma bênção. Ajuda, né? Ajuda, mas irmão, se a pessoa se converteu de verdade, de fato, casados é apenas um detalhe, e nós paramos com casados, nós paramos. Ah, mas por quê, pastor? Porque nós vimos que nós não estávamos cumprindo o propósito, o objetivo que a gente tem. Nosso objetivo, irmão, é colher vidas para Jesus. Esse é o nosso foco, amém? Esse é o nosso foco. E o paradigma que eu preciso, você precisa,
Nós precisamos sair daqui, nessa manhã, entendendo que você e que eu fomos chamados para colher. Nós não fomos chamados, irmão, para fazer outra coisa. Você vai fazer outras coisas? Lógico que faz. Quando a gente dá foco numa coisa, não quer dizer que a gente desprezou todas as outras coisas. Não, aí. Imagina se fosse assim, não é? Quando você está dirigindo, por exemplo, teu foco é o quê? É o caminho. Eu mesmo tenho bastante problema, já bati o carro algumas quase que dezenas de vezes, porque assim, muito distraído. Estou dirigindo, mas meu foco não é aquele. Aí eu olho do lado, passa um mosquito lá do outro lado, aí eu, mosquito, aí, pá, bate o carro. Porque eu não estava focado, né? Mas quer dizer que quando você está dirigindo, que você está com foco ali, né, no seu destino, quer dizer que as outras coisas, né, tem gente do lado, conversa, tem isso, não, você continua, mas aquilo não é prioridade, não é o foco. Está ali, faz parte, mas não é o foco. E aí, irmão, eu quero encerrar. Pegue aí rapidamente, o horário já venceu. Mas Romanos, capítulo 10, verso 13. Texto conhecido, capítulo 10, verso 13, da carta de Paulo à igreja de Roma. Romanos, capítulo 10, verso 13. Diz o texto sagrado assim na versão da minha Bíblia. Romanos, peguei Coríntios aqui. Romanos, capítulo 10, verso 13. Verso 13 em diante diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém? Glória a Deus, você acredita nisso? Quem acredita nisso aqui? Aleluia, você é crente, que bom. Só que aí Paulo vai falar assim para mim e para você, mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como que as pessoas vão invocar alguém que elas não acreditaram, irmãos? Como que isso é possível? Não é? E aí ele continua dizendo assim, mas como crerão naquele de quem não ouviram falar? A pessoa não ouviu falar, como que eles vão invocar? Eles não creram, por quê? Eles não ouviram falar. Mas como que ouvirão, se não houver quem? Quem pregue. Como que as pessoas vão ouvir se a gente não pregar, irmãos? Elas vão ouvir? Não. O seu vizinho, o seu amigo, o seu pai, a sua mãe. Não vou aqui, né, o horário já está vencido, mas assim, você tem alguém que convive com você que não creu ainda. Talvez nunca ninguém falou de Jesus, irmão, entenda quando a gente fala isso, falar de Jesus, mas não é falar de religião, não é falar, irmão, é falar desse Jesus maravilhoso, esse Jesus lindo, esse Jesus que transforma, esse Jesus, é um Jesus diferente, irmãos. Não é religião, não. Lógico que todo mundo ouviu falar, Natal fala, Páscoa fala, então, mas não é isso. É falar de um Jesus que você experimentou. Você experimentou esse Jesus de fato? Esse Jesus entrou na sua vida? Ele entrou no seu coração? Então é desse Jesus que a gente tem que testemunhar. É desse Jesus que a gente tem que falar. Então assim, como que as pessoas vão... Como que ouvirão se não houver quem pregue? Tem que falar desse Jesus, irmãos. E aí termina dizendo assim, mas como que vão pregar se não forem enviados, né? É verdade. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas notícias. Fica de pé nessa manhã. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Duas coisas que eu e você precisamos sair daqui assim, bem estabelecido, bem direcionado. Primeiro, irmão, foco. É foco. Segundo é mudança de paradigma. Pastor, sabe, eu não acredito nisso que você está falando. Você vai continuar com o velho paradigma. Você vai continuar pensando do jeito que você pensava, e eu vou te alertar. Vai continuar sendo infrutífero. Vai continuar sem tocar a vida de ninguém. Vai continuar envolvido pelas coisas desse mundo, juntando tesouro, né?
onde a traça corrói. Depois você lê lá Mateus capítulo 6, vê lá para você ver, né? O foco é esse, é ganhar dinheiro, né? Tá bom, e vai continuar juntando tesouro nesse mundo. Aí Jesus aconselha você, dizendo assim, ó, junta tesouros nos céus, junta tesouro onde ninguém vai poder roubar de você, porque esse aí você tem hoje, amanhã você não tem, mas tem um tesouro que você pode acumular e esse vai permanecer. Nós não vamos levar nada desse mundo não, tá, meu irmão? Você não vai levar nada desse mundo. Sabe aquele carro tão legal assim, que você se empenhou tanto para comprar ele? Que bom, glória a Deus por isso, eu fico feliz mesmo, sabia? E eu quero que cada dia você fique, sabe, melhor ainda. Compre o mais novo, do ano, sabe? Aquele ar-condicionado Bisone, sabe o que é o Bisone? O de um lado é de um jeito e do outro é do outro. Você coloca a temperatura que você quiser. Ó, existe esses negócios. Aquela tela, eu andei num carro lá em BH, num carrinho desses elétricos, tinha uma tela, olha, era enorme, eu fiquei assim, falei, nó, aquela, sabe, eu quero que você compre mesmo, eu quero que você compre a sua casa, eu quero, tudo isso aí, muito mais, eu quero, mas sabe, querido, mais do que tudo isso eu oro, para que você entenda, que Jesus te chamou para colher vidas, porque esse carro vai ficar aqui, sabia? Essa casa vai ficar aqui. O dinheiro que você guarda na poupança, se é que você guarda, e eu aconselho você a guardar, a fazer uma reservinha, esse dinheiro vai ficar aqui. Eu nunca vi um caixão com gaveta, nunca vi, verdade, não tem, você não vai levar nada. Agora, deixa eu melhorar a frase, não vai levar nada, vírgula, você vai levar as vidas que você ganhar para Jesus, meu irmão. Sabe, eu tenho uma alegria no meu coração, embora assim, ela não é completa ainda, mas eu tenho uma alegria, porque eu sei que eu vou encontrar um monte de gente lá no céu. Não, espera aí, você não ouviu falar ainda? E aí eu fico metido, eu fico orgulhoso. Sabe por quê? Porque eu vou receber abraços, Deus vai me permitir, eu vou receber palavras de pessoas dizendo assim, ó, sabe por que eu estou aqui? Porque um dia você parou tudo, você deixou tudo para falar para mim de Jesus, e eu abri meu coração e eu recebi a Jesus e eu fui salvo. Eu tenho certeza disso. Eu tenho coisas dentro de mim que eu me imagino, eu já me imaginei encontrando pessoas com as quais, irmãos, eu as toquei, gente que eu preguei para elas, gente destruída, igual um macumbeiro que uma vez eu ganhei para Jesus. Irmão, eu tenho plena certeza no meu coração que eu vou chegar no céu e eu vou encontrar aquele camarada, e ele vai estar com o sorriso do dia. A primeira vez que ele foi na igreja, uma igreja gigante, dava 5, 6, 7, 10 aqui, sabe, e eu estava sentado lá na frente, e eu estava esperando, na verdade ele estava sentado, e eu cheguei depois, e na hora que eu entrei no prédio da igreja, aquele cara lá sentado, ele e a noiva dele, e ele olhava para trás sorrindo e apontando para mim. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo para ela assim, foi esse cara aí, eu tenho certeza que eu vou encontrar ele no céu. Minutos antes de eu pregar para Jesus, para esse homem, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava numa avenida gigante, maior que a Colombo lá em Brasília, para se jogar debaixo de um ônibus, para tirar a própria vida dele. E Jesus me levou até esse homem, aleluia. Jesus quer levar você até pessoas, irmão, para você tocar essas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu não conheço todo mundo que está aqui, eu não sei as realidades, talvez tenha até alguma samaritana ou samaritana aqui, gente sofrida, doendo demais, uma vida assim, uma vida destruída pelas circunstâncias, problemas, crises, é casamento, é finanças, é tudo, é uma tragédia. Mas Jesus, Tu estás nesse lugar, e eu sei que o Senhor está se encontrando com essa pessoa, e eu sei que essa pessoa não vai sair daqui da mesma maneira que ela chegou. Ela não vai levantar e sair daqui da mesma forma que ela veio. Ela vai ter um encontro contigo. O Senhor vai entrar na vida dela, e o Senhor vai salvar ela. O Senhor vai mudar a história dela. Só que eu creio que o Senhor está fazendo algo, Deus, algo que vai trazer glória para o Teu nome, porque o Senhor vai usar essa pessoa. O testemunho dela vai impactar muitas vidas. A história dela
vai ser um instrumento nas mãos do Senhor para resgatar muitas vidas. Eu não sei se tem alguma samaritana ou samaritano, ou alguém que está aqui, eu estou usando como apenas um exemplo, uma vida assim muito, muito sofrida, uma vida destruída, problemas, caos. Querido, se agarra com Jesus aí agora. Ele tem água viva para te dar. Ele tem água viva, água viva, água viva, água viva. Ele vai matar a tua sede. Você vai sair daqui saciado. Sua vida nunca mais será a mesma. Mas deixa eu te contar uma coisa, junto com isso, Jesus está te levantando para se tornar um missionário. Jesus está levantando você para ir pregar. Jesus está levantando você para sair daqui e anunciar o Evangelho, as boas novas, aleluia. Tocar vidas. Mas agora tem um outro grupo aqui que precisa mudar o foco. Tem um outro grupo aqui que precisa mudar o paradigma. Ai, sabe o que é? É assim mesmo, a gente fala, ninguém ouve. Não, Jesus está dizendo, meu irmão, você foi chamado para colher. É tempo de colheita. Vamos levantar as nossas vozes. Nós já vamos encerrar já, meu filho. Mas um minutinho, por favor. Levanta a tua mão aí, levanta a tua voz. Fala: Jesus me chamou para colher. Jesus colocou sobre mim a autoridade. Jesus me deu poder. A palavra diz: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre você, meu irmão. E você vai ser uma testemunha. Você vai abrir os teus lábios, você vai abrir a tua boca. Deus, remove toda a mordaça daqui nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, tira todo o medo, toda a vergonha, toda a timidez. Tira. O Espírito Santo não é um espírito de medo, não é um espírito de vergonha. O Espírito Santo é um espírito de poder, de ousadia, de intrepidez. Usa esse meu irmão. Usa ele como o Senhor usou a mulher samaritana. Usa ele para testemunhar. O que essa mulher fez? Ela orou e o paralítico andou? Não foi. É tão bom quando a gente faz isso. Os sinais, né? Acompanham, aleluia. Mas não, ela apenas testemunhou. Ela falou: eu encontrei. Jesus, chegou a hora da tua igreja testemunhar e dizer: eu encontrei Jesus Cristo. Eu encontrei aquele que tem a água da vida. Eu encontrei aquele que tudo pode. Eu encontrei aquele que perdoa os meus pecados, como a gente pregou aqui domingo passado. Eu encontrei. Esse é o chamado. Esse é o chamado para nós. Esse é o chamado para a tua igreja. Eu vos enviei para colher. Diga: Jesus me enviou para colher. Diga: chega de desculpas. Diga: chega de argumentos. Diga: a partir de hoje eu abro o meu coração e o meu foco. Diga: o meu foco, o meu objetivo é anunciar o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Você vai anunciar. Usa o teu filho, Jesus. Dá para ele a alegria de ver alguém nascendo de novo. Dá para ele o privilégio, dá para ela, Senhor, a alegria de ver uma vida sendo transformada, porque ele falou, porque ele não se calou, porque ele não cruzou os braços. Senhor, dá, Senhor, essa alegria para os meus irmãos. Dá, Senhor, essa experiência. Senhor, eu declaro sobre o teu povo, sobre a tua igreja, essa semana, Jesus, o Senhor vai usar, o Senhor vai fazer desse teu filho, dessa tua filha, um instrumento nas tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Você deseja isso? Então, encerrando, houve uma voz do céu que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem? O Senhor clamava dos céus. Isaías 6. E ouviu-se um grito, diz o texto. Era um grito dos céus. Que você possa ouvir nessa manhã esse grito dos céus. A voz do Senhor dizendo, penetrando aí dentro do seu coração e mente: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías deu um passo à frente. Simbolicamente, aonde você está aí, se é isso que você está ouvindo e está respondendo, se você se dispõe
simbolicamente, dá um passo para frente aí agora. Onde você está? Um passo de fé, não precisa ser um passo longo não. É um sinal diante de Deus que você está respondendo para Ele. De verdade, você está dando um passo aí, é um passozinho. É um passozinho, pastor, mas é um passo curto aqui, não tem problema. Esse primeiro passo, esse passo aí, meu irmão, vai te levar a viver experiências poderosas. Senhor, unge o teu povo, unge a tua igreja, abençoa os teus filhos. Oh Deus, que eles possam, ó Pai, colher abundantemente. Que o teu nome seja glorificado em nós, seja glorificado, Senhor, através de nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus eu abençoo. Que você possa retornar em paz, em segurança, e que o Espírito do Senhor continue falando com você. Continue descortinando. Deus vai descortinar coisas. Deus vai mostrar coisas maravilhosas para você. No nome de Jesus. Você que está recebendo um nome de Deus aí, se dispõe, se empenha, porque essa pessoa é preciosa para Deus. Deus está dizendo assim, ele é um vaso escolhido para mim. Ó, você está vendo aí, ó, o Espírito Santo colocou um nome, você achou que isso é coisa da minha cabeça. Não, irmão, isso aí é o Espírito Santo que está colocando dentro de você. Sabe por quê? Porque essa pessoa é um vaso escolhido. Seja um canal de Deus na vida dela. Seja um instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e a restauração que vem do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus. Você que crê, recebe, diga amém. Deus abençoe, vamos em paz.